Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa do animais de suporte emocional. Quais são, quando é que é indicado, como é que são, tem registro, onde você acha um animal assim? Isso, na verdade, assim, a gente está falando às vezes de um pet que já é da pessoa, né? Já é, tá. E que de repente, e isso é relativamente até comum, às vezes a gente tem que avaliar com muito critério, né? Para a gente não psiquiatrizar tudo e também não tornar tudo, né, como um fator ali de dependência emocional ou de suporte emocional, na verdade. Dependência não é legal, o suporte emocional, né, esse apoio. Eu prefiro suporte. Então, exato. Então, na verdade, você tem que fazer uma avaliação com um psiquiatra ou um psicólogo que possa entender ali, de fato, clinicamente e com muita responsabilidade, né, sobre esse suporte emocional importante clinicamente para esse paciente. Isso pode ser temporário, né? Sim. Então, a gente acredita que com tratamento também isso diminua e a gente não precise tanto desse suporte, mas geralmente é por um laudo técnico, né, médico ou psicológico, e aí você também tem que ter uma avaliação, às vezes, do veterinário, até para você colocar em situações. Porque hoje, até também lembrando-se, a gente tem o tratamento assistido por animais, que é uma realidade no Brasil. Aqui na universidade, por exemplo, na UFRJ, o hospital da UFRJ pratica isso, que você também tem um cadastro, todo um suporte, o animal adestrado, e você leva para dentro, muitas vezes, da UTI ou para dentro do tratamento médico no hospital. Para visitar o animal. Esse lugar, né, existe em hospitais particulares, mais renomados, mas também no serviço público. Eu lembro, acho que aqui na UFRJ, na USP, então você tem essa possibilidade. Isso é tão especial tanto para o tutor, né, que muitas vezes ele também está levando ali aquele pet dele, né, e se sente também bem com isso, né, de estar fazendo bem para o outro, e também tem uma resposta super importante, alguns estudos mostrando o quanto esses pacientes internados muitas vezes reduzem até o período de internação ou sintomas depressivos ansiosos associados. Agora, óbvio que tem todos os cuidados, tem ONGs muito sérias que participam disso. Então, tem várias novidades no mundo animal para a saúde mental. Outro tem tipo um yoga, que isso eu achei interessante, yoga, onde você faz com vários cachorrinhos recém-nascidos, como que eu falo? Vários filhotes. Filhotinhos. Cachorrinhos recém-nascidos. Você faz yoga? Vários filhotes. Jura? Tem uma ONG que faz isso. Pacientes que precisam desse afeto, desse contato, você fica ali e os filhotinhos. Então, isso é uma realidade fora, aqui no Rio. Se eu não me engano, tem uma ONG, tem uma paciente que já está procurando, me informou sobre isso. Então, assim, olha o quanto, né, a gente está indo aqui, óbvio que a gente está falando de situações complementares, a terapia, né, a medicação quando necessária, esse suporte todo, mas interessante, né? Sim. O que você ia perguntar? Não, eu ia falar que, no fundo, cuidar do outro é cuidar de você também, né? No fundo, quando você está cuidando de alguém, sobretudo quando tem afeto, carinho, como você está falando, né? Tem uma volta... Sim. Na mesma hora, né? Na mesma hora, Pago na mesma hora. Eu estava aqui pensando, por exemplo, filhos e filhas, né, que têm seus pais ou suas mães que estão mais solitários, estão mais reclusos em casa, às vezes de mais idade. Você acha que é o caso? Às vezes a gente sabe de história de pessoas que vão envelhecendo e não querem mais ir para a rua, não pegam mais sol, porque estão tristes, porque estão, enfim, estão ali meio, né, sem motivação. Você acha que é o caso desses filhos? Claro, conhecendo a natureza de cada relação, de cada constituição ali familiar, mas, por exemplo, indicar um pet, porque é isso, a pessoa, de repente... Uma vida, né? Começa a cuidar daquela... cuidar de alguém, vou passear, já passeia na rua com o cachorrinho, já toma um sol, já vê gente. Eu acho que depende muito do nível do quadro dessa pessoa, né? Porque a gente fala de depressão, de transtornos ansiosos, e a gente está falando do Brasil, né, que é o que lidera o ranking em transtornos de ansiedade no mundo. Nós somos líderes em transtornos de ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós estamos em primeiro lugar na América Latina em depressão. Então, nós estamos falando aí, né, de quase, enfim, 11 milhões, talvez, não sei, de pessoas ali adoecidas, um Rio de Janeiro inteiro. E isso, né, é muito significativo e em níveis diferentes. Então, quando um paciente chega comigo e a gente vai avaliar, é uma depressão, é um quadro de ansiedade, também tem níveis, se é leve, moderado, grave. Então, muitas vezes o paciente, né, a pessoa, vamos dizer assim, num quadro depressivo grave, ele não vai ter energia, não vai conseguir também ter esse cuidado necessariamente. Então,
talvez a gente está falando de um escalonamento de tratamento, onde talvez seja mais efetivo, e aí sim, a gente não está condenando a medicação, muito ao contrário, muitas vezes é a medicação que vai fazer essa pessoa levantar e ter esse início de disposição ali, energia, para retomar qualidade de vida, né? E talvez num segundo momento isso pode ser interessante até para manutenção de tratamento, ou até para descalonamento, ou até para redução da medicação. O desmame, né? Como a gente diz. Ou enfim, porque o medicamento também, se isso é bom a gente colocar aqui, que a gente está falando de PET, de música, mas também tem muito preconceito, né? Que o psiquiatra é um doido que cuida de doido, a gente tenta fazer até a barba para disfarçar, e que o psiquiatra vai ganhar um remédio controlado, que vai ficar dependente, né? Então, na verdade, não. A medicação, muitas vezes você não vai tomar a vida inteira. Muitos dos medicamentos que acredita gerar dependência não geram dependência, como os antidepressivos. E a maneira como você toma, a maneira como você o tratamento é feito, gente. E a ciência, isso, o remédio tem para a gente tomar, mas com consciência e bem tomado, acompanhado por um médico, né?